Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé. O tema que eu dei para a mensagem de hoje é Vitoriosos pela Fé. Eu vou contar uma historinha para você. O título dessa historinha é Ele Estava Sorrindo. Uma forte tempestade no mar deixou todos os passageiros de um navio apreensivos. As ondas impetuosas batiam com força contra o barco e se espraiavam pelo convés, gerando um clima de medo e incerteza. Em meio a esse cenário, um dos passageiros decidiu subir e ir até a cabine do piloto, que seguia confiante no leme, cumprindo seu dever. Ao se deparar com o rosto confiante do piloto, o passageiro sentiu um pouco de alívio. O piloto percebeu o terror espantado no rosto do passageiro e sorriu para ele, em sinal de confiança. O passageiro, então, retornou ao salão para confortar os demais, dizendo: "Eu vi o rosto do piloto, ele estava sorrindo, vai ficar tudo bem." Em situações adversas, como uma tempestade em alto mar, a confiança e a tranquilidade do piloto podem ser fundamentais para acalmar os passageiros e trazer uma sensação de segurança. Então, se o piloto está sorrindo, disse que está bom, vai ficar tudo bem, né? Para que temer, né? Então, essa historinha ensina para a gente um pouco sobre o que é ter fé, né? Quando nós cremos em algo, quando nós temos fé em alguma coisa. No exemplo aqui, os passageiros estavam confiantes que o piloto sabia o que ele estava fazendo. Ele estava sorrindo, então estava tudo bem. Não, ele está sorrindo, está tudo bem. Então vamos seguir confiantes que o barco não vai afundar. A tempestade está aí, mas não vai afundar. E ter confiança em quem está no comando pode fazer toda a diferença em nossa vida, nos momentos difíceis. Se nós temos fé em Jesus, que é quem está no comando das nossas vidas, quando vierem os momentos difíceis, vai ficar tudo bem. Amém? Então, quão é importante nós termos fé em Jesus? Porque se Ele está no comando de tudo, se Ele é quem está controlando tudo em nossas vidas, se é Ele que está no comando do nosso barco, né? Da nossa vida, dos momentos que acontecem, que se passam em nossa vida, vai ficar tudo bem, porque ele sabe o que faz, né? É ele que tem o poder para acalmar a tempestade. Então, por que nós vamos temer, não é verdade? Então, falando um pouquinho sobre fé, o que é a fé, né? Hebreus no capítulo 11, versículo 1, explica bem resumidamente, né? Em duas linhas no versículo, ele fala: "Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem." Então, isso é fé. Ter fé em Jesus Cristo significa que nós confiamos nele, significa que nós guardamos os mandamentos dele. Fé é muito mais do que uma crença. Já ouviu alguém que não é crente falar assim: "Não, eu creio em Jesus." Será que ele crê mesmo? Ou será que é só da boca para fora? Né? Quando nós falamos que não, eu creio em Jesus, será que nós cremos realmente com o coração, né? Será que nós cremos realmente com o coração pelo que ele fez por nós, pela salvação, né? Ou será que é só da boca para fora, como muitas pessoas por aí nós ouvimos falar, né? Aí às vezes, né, a pessoa fala para você: "Ah, eu creio em Jesus", mas você olha a vida dela e fala: "Nossa, será que quando Jesus voltar, será que essa pessoa realmente está salva? Será que ela sabe realmente o que é crer em Jesus?" Então, é muito importante nós sabermos primeiro o que é ter fé em Jesus. 1 João, no capítulo 5, esse vai ser o nosso versículo de hoje. O versículo 4 e 5. 1 João, capítulo 5, versículo 4 e versículo 5. "O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Filho." Então, se nós realmente cremos pelo que Jesus fez por nós na cruz, nós realmente temos fé que Ele tudo pode. Não é aquela fé só por crença, né? Como algumas pessoas, né? A gente vê e falam da boca para fora. Então, ter fé em Jesus é saber o que Ele fez por nós na cruz. É viver como Ele viveu. É através da nossa vida nós demonstrarmos a fé que nós temos nele.
E como que nós podemos colocar a nossa fé em ação, né? Aí você pode estar pensando assim, tá, eu tenho fé, eu creio que Jesus é fiel para cumprir, né, as promessas dele na minha vida, que ele é fiel para quando vierem os momentos difíceis, para que ele está lá na frente, né, no controle de tudo. Mas como que nós podemos colocar essa fé que nós temos em Cristo em ação? Eu coloquei 4 pontos aqui. 4 pontos que nós podemos trazer, né, guardar no nosso coração nessa manhã, para nossa semana, para que nós podemos colocar essa nossa fé que nós temos em Jesus em ação. A primeira delas é declare a sua fé, né? Não declarar somente da boca para fora, mas declarar o que Jesus fez por você para outras pessoas. 2 Coríntios 4:13 fala assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Não basta só falar que crê, né? Você tem que demonstrar também com atitudes, né, que você crê. Então, o primeiro ponto aqui de como nós podemos colocar a nossa fé em Cristo em ação é declarar a sua fé. Faça com que Jesus fique conhecido, né? Faça com que as pessoas olhem para você e percebam, né? Não, esse Jesus que ela crê, realmente ele é poderoso. Realmente, eu acho que ele morreu na cruz, né, por mim. Ele pode me curar, me transformar. Então, faça que declare essa fé que você tem em Jesus. Quem crê, declara. Quem crê, vive. Quem crê, expressa. Então, esse é um dos principais segredos, né? É expressar, né? É viver a fé em Cristo. É expressar Jesus, né, com a nossa vida. Quem crê em Jesus se parece com ele. Olha para o seu irmão do lado, vê se ele se parece com Jesus. A Glei falou que o Lui parece com Jesus. Então, quem crê em Jesus se parece com ele. Quem se parece com Jesus declara sua fé em Jesus. Sabe, os milagres, né? Pode ser os pequenos ou grandes que acontecem nas nossas vidas. Então, é com os lábios que os milagres começam a ser gerados, né? Se nós não declararmos a cura, se nós não declararmos, né? Ele não vai acontecer. Então, nós precisamos declarar essa fé que nós temos em Jesus para o milagre acontecer, para a cura acontecer. Então, declare em quem você crê. Declare quem é Jesus, quem é o Jesus que você crê. Declare que só ele é fiel para cumprir, para curar e para salvar. Sabe aquele, quando vem as situações na vida e às vezes a gente pensa, eu não posso, eu não consigo, acho que não vai dar certo, não vou conseguir, é muito difícil. Então que essas palavras possam não fazer parte do nosso vocabulário, né? Que quando vierem, né, as situações, a gente pensa assim, a gente declara assim, não, quem eu creio é fiel para cumprir. Quem eu creio vai me ajudar a conseguir, vai me ajudar a vencer, vai me ajudar a passar, né, por essa situação. Então, o primeiro ponto é declare a sua fé. Declare a sua fé em Jesus. Fala aí pro seu irmão, declara a sua fé. Agora você fala aí. Fala bem alto aí. Eu creio no meu Jesus que me salvou. Amém. E o segundo ponto, né? Segunda coisa que nós precisamos, né, guardar no nosso coração para colocarmos a nossa fé em ação. É não duvidar no coração, né? É não deixar aquela dúvida no coração. Será que eu realmente creio? Será que realmente Jesus vai me ajudar? Será que realmente quando vier, né, a situação que é difícil, será que realmente eu vou conseguir passar por ela? Então, segundo ponto, não duvide no seu coração. O que é ter fé em Jesus? Crer é mais que saber, é mais que aceitar que Deus existe. Ter fé em Cristo implica em confiar, depender, aceitar, se envolver, entregar, descansar em Deus. Olha quanta coisa que uma pessoa que tem fé, ela tem, né? Uma pessoa que tem fé em Jesus, vou pegar lá o último lá, que eu acho que é bem difícil a gente, às vezes, trazer para nossa vida, dependendo da situação. É o descansar. Às vezes, tá apertadinho lá, né? As contas estão chegando,
Aí você pensa, ai Jesus, será que vai dar para pagar essa conta? Então quem tem fé em Jesus, quem crê em Jesus, né? Jesus é o Senhor da minha vida, descansa, amém? Por mais difícil que seja, fala, será que vai? Não, vai dar certo. Eu vou descansar meu coração, vou ficar em paz porque Ele vai prover, de alguma forma Ele vai prover. Então o que é ter fé em Cristo, né? O que é ter fé em Jesus? É depender, é aceitar, é descansar nele. Não adianta a gente confessar com a boca, mas duvidar no coração. Nós precisamos confessar, né? E acreditar com o coração também, pelo que Ele é por nós. Crer em Jesus significa confiar que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor e suficiente Salvador das nossas vidas. Esse é o ponto mais importante, né? Quem crê em Jesus, crê que Ele morreu para salvar, para nos salvar, que Ele é o nosso Salvador. O crente, né? O crente em Jesus, ele não precisa de ajuda, né? De auxílio. Às vezes a gente até tenta, né? Dar uma ajudinha para Jesus, né? Assim, não, deixa que eu faço, vai dar certo. Nós não precisamos de ajudar Jesus, né? Ou auxiliar Jesus. Ele é o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Então, o que precisamos? Nós precisamos somente crer e ter Ele como nosso suficiente salvador da nossa fé, que o mais Ele fará. Lá em Hebreus capítulo 12, do versículo 2, Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono em Deus. Então, olha aí o que Ele fez por mim e por você, né? Como não crer nesse Deus, né? Como não crer em Jesus por tudo que Ele fez por nós? O objetivo central da fé em Cristo é a salvação, né? Como que você vê que se realmente não, aquela ali foi Jesus salvou mesmo, pela fé que ela tem em Cristo. Então, pela fé nós somos salvos, já dizia Efésios 8, né? Efésios 8, 2:8. Pela fé nós somos salvos. Então, olha quanta coisa, olha o quão importante é ter a fé em Jesus. João 3,16, né? O alvo principal da fé em Jesus é a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o alvo principal da fé é nós termos a vida eterna. Aquele que crê é salvo e tem a vida eterna. Então, que nós possamos transmitir isso para aquelas pessoas também que andam conosco, né? Aquele amigo, né? Aquela amiga que nós temos e nós sabemos que ainda não conhece Jesus, né? Ou às vezes conhece, mas, né? Então, é muito importante nós expressarmos e transmitirmos essa fé que nós temos em Jesus. E esta vida abundante, ela já começa aqui, né? Quando nós confiamos tudo nas poderosas mãos do Senhor, né? Quando nós confiamos tudo em Jesus, nós temos tudo. Então, já começa na nossa vida aqui, né? Quando nós morremos e formos para o céu, vai ser eterna, a vida vai ser eterna. Então, nós temos que começar a praticar desde já, né? Desde o momento que nós somos salvos, libertos, curados, nós temos que praticar desde já. Quando nós não temos essa dúvida no coração, né? Quando a dúvida ela não acompanha, nós temos essa confiança da fé, que nos acompanhará pela eternidade de nossas vidas. Então, fala para o seu irmão aí do lado. Não duvide no coração a sua fé. E o terceiro ponto que nós podemos aqui pegar para colocarmos a nossa fé em ação é perceba os inimigos da fé. Quais são os inimigos da fé? São muitos, né? Eu coloquei 3 aqui como exemplo, que se nós não prestarmos atenção, ele já pega, nos envolve quando a gente vê a situação e fala, caramba, eu falei que creio em Jesus, mas me peguei com medo, me peguei com dúvida, me peguei com incerteza, com incredulidade, que Jesus é esse que eu creio, eu não falei que eu creio em Jesus de coração? Então, de vez em quando, né, quase sempre, esses inimigos da fé vêm, né, o inimigo manda para tentar fazer a gente parar, para tentar a gente pensar e duvidar, assim, peraí, será que Jesus pode fazer mesmo? Será que eu continuo?
Então, o terceiro ponto é: perceba os inimigos da fé. Um deles é o medo, né? O medo é um dos inimigos da fé. O medo nos paralisa. Pensa aí em alguma coisa que você foi fazer que você teve medo e você não conseguiu. Você paralisou, fala, não vou. Então, o medo, ele nos paralisa. Se nós deixarmos que esse inimigo da fé entre no nosso coração, pode ser que os propósitos de Deus não se cumpram em nossa vida, né? Por causa do medo que nós estamos deixando entrar no nosso coração. Então, é muito importante nós percebermos esse inimigo da fé, o medo. A incerteza, a ansiedade. A ansiedade, acho que todo mundo de vez em quando tem um pouquinho, né? Ansiedade ou pavor. Precisamos rapidamente nos agarrar em Deus pela fé. Então, quando o medo vier, o que nós fazemos? Não, peraí, vai embora, sai daqui em nome de Jesus, que quem eu creio é maior. Quem eu creio é fiel para cumprir, para me ajudar, e eu vou seguir em frente. Sai daqui, medo. Amém? Lá em Marcos, sobre... Jesus fala sobre a filha de Jairo, né? Ele estava desesperado pela filha dele, que ela tinha morrido. E Jesus ressuscitou, né? A filha de Jairo. Jesus somente falou assim para ele: não temas, crê somente. Imagina, né? Olha essa situação. Né? Vou pegar mais puxado um pouquinho. Você que tem filho aí, seu filho está lá, né? Infelizmente. Jesus está do seu lado, pessoalmente. Você está lá com medo de Jesus morreu, e agora? Jesus olha para você e fala: não temas, crê somente. Então, que nós não possamos deixar esse sentimento de medo entrar no nosso coração. E lembrar, né? Lembrar de que Jesus está conosco. Aqui Jesus estava lá, pessoalmente com ele, mas Jesus também está aqui conosco, né? Ao nosso lado, dentro do nosso coração. O medo, ele nos paralisa e nos deixa infrutíferos. Mas Deus, ele quer que nós avancemos confiantes nele sempre. Lucas 1:37. Confie e não tenha medo, pois tudo é possível para Deus. Lucas capítulo 1:37. Tudo é possível para Deus. Amém? Porque para Deus nada é impossível. Então confie e não tenha medo, porque tudo é possível para Deus. O segundo inimigo, né, da fé que nós precisamos estar atentos a ele é a dúvida, né? Lembra da dúvida do coração? Quantas situações, né, nós já passamos e veio aquela dúvida: será? Será que é de Deus? Será que não é? Quem duvida é inconstante, né? Uma hora acha que crê, mas quando vem a situação difícil, né, quando a dificuldade vem, tudo se transforma. Então, quem crê, né, quando a dúvida não habita no nosso coração, né, quando nós afastamos esse inimigo da fé que é a dúvida, quando vem os momentos difíceis, a gente não pensa assim, né? Mas será? Quando a dúvida não... Quando esse inimigo da fé, né? Quando a gente não deixa ela reinar no nosso coração, quando vem a situação difícil, a gente pensa: não, vai dar certo, eu vou conseguir. Né? Então, quando acontecer, né, de alguma coisa e você falar: mas será? Você fala: não, peraí, será não? Tá amarrado no nome de Jesus, sai. Quem eu tenho é maior, amém? Então a gente manda a dúvida e o medo embora, em nome de Jesus. Tiago capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. O que a onda do mar faz? Vai e volta. Ô, ondinha duvidosa, vai e volta. Então, que nós possamos perceber, né? Que nós possamos pedir todos os dias para Jesus: Jesus, me mostra aí, qual o inimigo da fé de hoje? Me mostra para eu mandar ele embora. Diversas vezes Jesus, ele repreendeu. Diversas vezes Jesus, ele repreendeu dos discípulos, né, a dúvida. Exemplo de Pedro, né? Quando Pedro começou a afundar, quem lembra? Acho que foi dúvida, foi medo, acho que teve vários inimigos ali, né, da fé. Jesus, ele diversas vezes ele repreendeu dos seus discípulos. Eu botei aqui, né? Exemplo, quando Pedro afundava no mar, Mateus 14:31. Olha que situação, né? Já pensou? Você está pessoalmente com Jesus, lá na praia Jesus fala: ó, levanta e anda lá, vai lá. Imagina Pedro, né? Nós somos seres humanos, né? Nossa carne,
acontece, né, de vir aquele medinho. Falar, ai, que medinho. Mas se nós realmente cremos em quem, né, em quem mandou, falando, vai lá e faz. Né? Não sou eu que estou falando, não é Deus que está falando para você ir lá e fazer, então vai lá e faz. Se ele falou para ir, é porque ele sabe de tudo que vai acontecer. Imagina se Deus já adiantasse pra gente o que aconteceria lá na frente. Será que a gente faria? Talvez por medo, por dúvida, a gente... Não, Jesus quer não, passa para outro. Fala igual a Karen, Jesus, olha só, vamos conversar. Olha só, Jesus, hoje tá difícil, hein, irmã? Eu gosto que ela fala com Jesus assim, é bem íntimo, né? Jesus, hoje tá difícil. Mas é assim mesmo. É intimidade, né? Então, quando vier a dúvida, lança ela fora. Quando vier o medo, lança ele fora. Porque quem temos em nós é maior. Amém? Fala aí, pro seu irmão do lado. Quem nós temos é maior. E o terceiro inimigo da fé é a incredulidade. Quem não crê, não tem fé, né? Incredulidade. A desconfiança momentânea ou que rejeita totalmente o que Deus diz e faz é pecado. Então, Deus, né? Peraí, Deus falou para eu fazer isso aqui. Aí vem o medo, vem a dúvida, aí vem a incredulidade. Aí lascou tudo, aí você não faz nada, ainda está em pecado. E João 16, capítulo 16, versículo 8, 9, fala assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Esse é forte. Ele vai vir, né? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aquele que não crê? Do pecado, porque ele não crê em mim. Aquele que não crê, infelizmente. Então, que nós possamos, né, perceber esses inimigos da fé e não deixar ele entrar em nossos corações. Todos somos incentivados a crer, pois tudo é possível ao que crê. Confie no Senhor de todo o seu coração, né? Provérbios 3, versículos 5 e 6. Fala assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, o que ele está falando aqui? Lá no começo, confie no Senhor de todo o seu coração. O que a gente tem que fazer? Só confiar, só crer, que o resto Ele fará, né? E para concluir o quarto ponto, né? Dos 3 pontos que eu já falei, de declarar sua fé, né? Como colocar nossa fé em ação. Número 1, declare a sua fé. Segundo, não duvide no seu coração. O terceiro, perceba os inimigos, né, da fé. E o quarto é viva pela fé. Se nós vivemos pela fé, nós temos tudo. Deus, Ele nos convida a crer todos os dias, né? Todos os dias nós precisamos levantar, né? Nós levantamos, agradecemos a Deus, falando, Jesus, o dia de hoje está nas suas mãos. Eu creio que tudo que acontecer nele vai ser a sua vontade. E é isso aí, e vamos embora. E quando vier os inimigos, a gente derruba e continua. Então, é viver pela fé, o quarto ponto. Nós precisamos viver realmente pela fé. Será que durante, né, nós acordamos? Será que durante o nosso dia a dia, quando vem as situações, né, aquelas mais difíceis, se nós pararmos e olharmos, será que nós vivemos realmente pela fé? Né? É importante nós nos perguntarmos isso, né? Não de vez em quando, sempre, né? Que eu acho que sempre ajuda mais. Será que realmente hoje eu estou vivendo pela fé? Será que realmente ontem eu vivi pela fé? Não, acho que eu preciso melhorar isso aqui. Peraí, Jesus, eu preciso descansar mais no Senhor. Né? Eu preciso expressar mais o Senhor. Então, será que nós vivemos realmente pela fé? Se a nossa fé é pequena, podemos pedir como os apóstolos de Jesus, né? Como eles fizeram. Aumenta-nos a nossa fé. Né? Então, não tem vergonha de parar e falar assim, Jesus, olha só, vou falar igual a Karen de novo. Jesus, olha só, aumenta a minha fé hoje, porque ela está um pouquinho baixinha. Me ajuda. Jesus, aumenta a nossa fé. Até os discípulos pediram, né? O que nós não podemos pedir? Crer é uma questão de escolha. Se você crê em Jesus, é porque você fez o quê? Você decidiu, né? Você escolheu acreditar nele. Então, por que
quando vem, né, as tempestades, a gente às vezes não crê, né? Às vezes eu paro e penso assim, mas nós, né, a nossa carne, o ser humano é falho, né? A gente crê, né? A gente confessa, mas aí quando acontece alguma coisa, a gente vem, desanima. Será que nós realmente vivemos pela fé? Você decidiu crer que Jesus é seu Salvador? Amém? Amém. Então, você vive pela fé. Então, toda vez, quando você acordar, todo dia fala assim, hoje eu vou viver pela fé. Hoje eu vivo pela fé. Se você decidiu viver pela fé, você escolheu certo, você escolheu correto. Amém? E que possamos expressar isso para aqueles ao nosso redor, né? A vida ela é feita de escolhas. Você escolhe confiar em Deus ou apenas simpatizar com as promessas que Ele fez, né? Às vezes tem gente que só quer as promessas, né? E não é bem assim, né? Mas como tudo na vida, a fé exige uma decisão, um passo que lhe comprometerá por completo, né? É a salvação, é a vida eterna. Então fala para o seu irmão aí do lado, se comprometa a crer em Jesus todos os dias. Se você decidiu crer em Jesus, então permaneça firme. Sabe aquelas pessoas que se desviam, né? Que estão desviadas, né? Da palavra, é porque elas não ficaram um pouquinho mais firmes. Mas tem jeito ainda. Então, se nós escolhemos crer em Jesus, permaneçamos firmes na fé, em Cristo. Mais cedo ou mais tarde, a sua fé será testada pelas circunstâncias da vida, né? Que é quando vem os inimigos da fé, quando vem as situações, ela sempre vem. Às vezes Jesus sempre vem e fala assim, eu vou testar você hoje. Eu vou testar você hoje, vamos lá. Vamos ver se a irmã sabe descansar, vamos ver se... Então terão situações na nossa vida que a nossa fé será testada, mas nós precisamos ficar firmes. Se nós estivermos firmes, a gente passa 100% aprovado. E não tenha medo, né? Que o medo, a dúvida, a incerteza, a incredulidade, que todos esses alguns inimigos da fé que foram falados aqui, que a gente possa perceber, né? E lançar fora todo dia, para que Jesus ele continue sendo o centro, né, da nossa vida e nos guiando, né? Para tudo que nós formos fazer. E para que os propósitos eles se cumpram nas nossas vidas. E que através das nossas vidas, em quem nós cremos, quem nós temos, outras vidas sejam alcançadas também. Amém? Amém. É isso. Glória a Deus. Pode dizer amém? Amém. Amém. Abre aí Romanos 10. Mais uma vez, Romanos 10, versículo 9. Vai no versículo 10, perdão. Paulo diz assim em Romanos, né? Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. No versículo 11. Pois a Escritura diz, todo aquele que crê, todo aquele que nele crê, não será envergonhado. Então, tudo aquilo que você almejar no teu coração, com fé em Jesus, você não será envergonhado. Amém? Você vai conquistar, vai avançar. Você recebe essa palavra? Fica de pé no teu lugar. Eu gosto de um salmo, Salmo 27, Salmo de Davi, no versículo 1 diz assim, ó, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? E aí ele fecha esse salmo, nos últimos versículos, 13 e 14, ele diz assim, ó, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Oh, espere no Senhor. Anime-se, fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Fala pro teu irmão, fala assim, espere no Senhor. Anime-se, fortifique-se, espera no Senhor.
Palavra para você nessa manhã. Você ir para tua casa cheio de Deus. O que você tem almejado aí? O ano está começando. Rapaz, tem tempo demais para conquistar coisa, hein? Tem tempo demais para prosperar, né? Glória a Deus. Você tem uma semana inteira aí, ó, para fazer coisa boa demais. Amém? Domingo que vem você vai voltar com cada um com 3. Ó, aleluia. Já bota aí, ó. Vai para casa agora. E aí você vai orando e vai falando: Senhor, me dá 3 nomes. 3 nomes que eu preciso aí mandar uma mensagem. Mandar um oi, um bom dia. Talvez tenha uma pessoa que você já não manda mensagem tem tanto tempo, né? 3 pessoas. Pede aí, Deus vai te trazer a tua memória. 3 pessoas, você vai mandar uma mensagem. Você vai falar assim: ó, te amo demais. Esse ano é o ano da expansão, hein? Tô contigo. Conta comigo. E aí você aproveita, se ela morar aqui na região, convida para vir na igreja.